Olá, tudo bem? Eu sou Michel Alcoforado, antropólogo, e voltei aqui para te chamar para mais uma jornada de pensamento, criação, bagunçar os miolos, explodir as cabeças. Nesse Caoscast, você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente volta com novas ideias, novos assuntos que tem feito a nossa cabeça. Você sabe muito bem que eu não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado de uma trupe que está aqui há tempo pra chuchu se reunindo para te ajudar a pensar e ganhar uma nova visão sobre o mundo. Mas olha, hoje eu vou ter que te contar que essa trupe passou por uma transformaçãozinha. Carmela Moraes, a nossa querida Carmela Moraes, que trabalhou com a gente aqui no Grupo Consumoteca por tanto tempo e fez parte do Caoscast por mais de 2 anos, ela foi alçar novos voos na carreira. Carmela foi uma peça fundamental em vários episódios, uma pesquisadora genial, sobretudo sobre os assuntos que têm batido aí nas telas dos celulares, nas redes sociais, os novos movimentos, uma grande conhecedora de comportamento, mas também de reality shows. Ela nos ajudou a entender muito sobre o que esse mundo está se transformando e nos trouxe insights incríveis ao longo dessa jornada toda que teve aqui com a gente. A gente vai sentir um bocado de saudade de Carmela, porque não sei como vamos fazer para entender de TikTok como a gente entendia no passado, mas eu tenho certeza que a gente vai seguir trazendo para vocês, ouvintes, olhares completamente novos sobre o mundo também. E desejando muito sucesso para Carmela e torcendo para ela continuar espalhando essas ideias maravilhosas que ela tem sobre o mundo, por aí e pelo mundo. Carmela e nós estamos juntos, mas agora um pouquinho separados, mas aqui na energia vamos continuar conectados. No episódio de hoje eu queria dizer para vocês que a gente tem algumas transformaçõezinhas. Então, para brilhantar essa conversa, a gente trouxe uma convidada especial que tem tudo a ver com o tema de hoje que eu vou te contar daqui a pouquinho. Dani Lima, que é Head de Talento e Cultura do Grupo Consumoteca, veio para cá e vem lidando lindamente com os desafios e as oportunidades oferecidas pela geração Z dentro do ambiente corporativo. Você sabe que os Zs cresceram, os Zs se formaram, os Zs tiraram carteira de trabalho, os Zs agora estão atazanando a vida de todo mundo dentro das grandes organizações. E dentro de organizações que agora são obrigadas a conviver com múltiplas gerações. Você tem a fulana, que tem muitos anos e faz parte da geração Baby Boomer, que está lá ainda com emprego. Você tem o fulano, que é geração X, que está lá no cargo de direção. Você tem os milênios atravancando o caminho de todo mundo para tudo quanto é lado. E agora, como se não bastasse tanto problema, a gente está tendo que conviver também com os ex. Dani Lima sabe tudo disso e veio para cá nos ajudar a pensar sobre isso. Oi, Dani. Oi, Michel. Boa. E olha, Carmela tá um pouquinho afastada, né? Mas a gente continua conectado nas mentes, mas não faz parte do Caoscast, mas o resto da trupe continua mais ou menos do mesmo modo. Marina Ruali, que é sócia e head de pesquisa do Grupo Consumoteca, veio. Oi, Marina. Olá, Michel. Eu vim, né? Porque você sabe, faça chuva, faça sol, faça tempestade climática, a gente tá aqui. Olha, desde do dia 1 da história do Caoscast, você é a única que tá desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro episódio. Você é a decana, né? Nem eu tô. Eu tô em todos? Eu já acho que tô, né? Você tá em todos, Gente, você são tá em muitos. todos. E a gente não é aquele podcast que comemora, fizemos tantos, então a gente, do jeito que vai fazendo, a gente não sabe nem quanto a gente já botou. Não, Mas a gente não faz ideia, porque se a gente pensar, a gente desiste, né? Porque tem o pessoal que faz assim, episódio 100, comemoração, a gente vai fazendo, né? Acabei de me dar conta disso. Eu e você temos esse dilema, a gente é pouco apegado a rituais, né? A gente vai fazendo porque a gente tem certeza, se a gente pensar muito, a gente desiste de tudo que a gente tá fazendo, né? Então vamos fazendo. Exatamente, olha, e o Wesley Xavier, que é especialista em insights em geração Z em consumo periférico. Infelizmente, o Wesley não pôde participar da gravação com a gente, mas no próximo episódio ele volta para brilhantar os seus ouvidinhos com tanto conhecimento sobre geração Z e periferia. Mas vambora, hein? Vambora. Para começar, eu queria perguntar aqui para Dani e para Marina, como é que vocês estão sentindo esse rebuliço em relação à entrada das novas gerações no mundo do trabalho? Eu não estou nem preocupado aqui só com a experiência pessoal de cada uma de vocês, mas do ponto de vista mesmo de pesquisadoras. Que coisas vocês têm visto
aí nas empresas que vocês estão prestando consultoria, ou com quem vocês estão convivendo, que esses profissionais estão tendo que enfrentar quando a geração Z chegou lá, botou um crachá, uma carteira de trabalho, disse que quer ser CLT Premium e está determinando aqui como é que vai ser o futuro das organizações. Que baculejo eles estão trazendo para o dia a dia? Olha, Michel, você sabe que a gente fala de geração Z pra caramba aí, estamos desde 2017, 2018 estudando esse pessoal aí. Mas acho que quando a gente fala dessa questão de trabalho, me chama muita atenção que toda vez que a gente vai numa empresa, toda vez que eu vou dar palestra, eu vou dar curso, e tem muito líder e muito gestor de pessoas, o tema nem é esse. Se eu falar assim, um negocinho de geração Z, no final, quando acabou, junto uma galera pra falar comigo, e a pauta sempre é: eu não consigo gerir essa galera, eu não entendo eles, eu não sei, eles vão embora, a gente não se entende. Aí tem um povo que reclama, que diz que eles fazem mimimi, que não gosta de trabalhar. Enfim, o tema eu acho que é quente, ele é sensível e a gente precisa olhar e se entender, né? Não dá pra ficar reclamando também, cair naquele lugar de como nossos pais faziam. Esses jovens de hoje em dia não são como antigamente. Então, eu gosto muito desse olhar da geração Z pro trabalho, o que não quer dizer que também seja difícil pra mim. A gente já teve um monte de estagiário, de gente que passou por aqui, que trouxe seus embates e seus choques também. Boa, e você, hein, Dani? O que você tem ouvido por aí, os gestores, como é que eles estão sofrendo com o baculejo trazido pela geração Z para as organizações? Michel, brinco que a gente tem até nas rodas de bar essa discussão, né? Além das palestras que a Marina trouxe, as rodas de bar também. Porque a geração Z não quer trabalhar. Eu acho que isso tem sido uma discussão frequente, não só no ambiente de trabalho. E além disso, eu queria trazer uma outra perspectiva, que é o quanto que o RH também tem sofrido para fazer a gestão disso dentro das organizações, porque querendo ou não, a gente tem que olhar para um processo de liderança, treinamento de liderança, e como que a gente faz para ajudar os líderes aí a pensar diferente, uma forma diferente, olhando para a geração Z. É verdade, o mundo dos departamentos de RH, de People, de Connection, de People Connection, People Culture, e sei lá, qualquer que eles vão inventando nome, passa por tanta transformação, né? Por conta desses sacolejos mesmo que as novas gerações vão trazendo para o ambiente de trabalho. Eu adoro que agora o diretor de RH não chama diretor de RH, né? Ele chama CHR. Eu achei chiquérrimo no outro dia que uma CHR marcou uma reunião comigo, que nada mais é do que o C do RH. O chefão do RH agora é CHR. Eu acho chiquérrimo, acho muito mais bonito que CMO, né? Eu acho CHR. Porque sei lá, né? Parece que sai um jato quando você tá falando desse negócio. Mas olha, vocês aqui, queridos, que estão olhando aí o mercado de trabalho, já entenderam que toda geração que aparece dentro de um novo ambiente, ela traz seus questionamentos, seus valores do seu tempo, e quando chega no rolê ou na festa mais ou menos organizada, eles entendem que precisam mudar tudo, inclusive o sabor do bolo na hora do parabéns. Não é à toa que a gente vem fazendo aqui uma série de episódios sobre gerações, e agora chegou a hora de dar um zoom num dos territórios mais nebulosos para a geração Z, que é o mundo do trabalho. Então, as queixas nos departamentos de RH estão explodindo para tudo quanto é lado, o pessoal do LinkedIn está enlouquecido em relação a isso, o CHR não sabe mais o que faz para poder dar conta dos desafios e das demandas dessa geração, e tudo vira trend no TikTok, seja para falar bem de uma firma porque tem CLT Premium, ou seja para falar mal porque a firma não tem isso ou não tem aquilo outro. No Instagram, os memes falando da geração que não está preparado para a vida de CLT, o fulano que acha que é empreendedor tendo cargo de estagiário dentro de uma grande organização. Enfim, é mudança pra caramba e essa geração tá trazendo mesmo uma transformação, como os milênios trouxeram antes para o mundo do trabalho. Essa geração tá trazendo outras, muito diferentes das demandas da geração anterior, mas continua questionando e tentando transformar aquilo que alguns vão chamar de status quo. E vocês já sabem, se a gente tem mudança, se a gente tem transformação, é óbvio que tá mais do que na hora de dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, Michel, o nome aos bois de hoje é um trocadilho, uma brincadeira com essa galera que adora falar os corporativês por aí, que vive no deadline, no budget, que no call, no meeting. Uma vez eu estava na reunião com esse pessoal e alguém falou, alguém está typing? E eu falei, oi? O que é isso? Estava digitando a reunião, então é uma brincadeira com esse povo. Mas era publicitário? Era agente de publicidade, você sabe, né? A gente é... Eu posso falar mal, eu tenho lugar de fala, posso falar mal de publicitários, hein? Me deixem.
E eu posso também, porque eu já trabalhei em agência de publicidade na minha outra encarnação, então, tipo, eu também tenho lugar de fala. E adoro os publicitários, porque eles adoram a gente, então a gente adora Sim, eles. a gente tá aqui se abando e se criticando. Mas a Aham. gente vai falar do mercado ASAP, porque esse povo adora entender os termos em inglês, os É o termos quê? do Mercado o momento. quê? Mercado o quê? Mercado ASAP. Com ASAP. Z mesmo. Porque você sabe que o pessoal adora falar no mundo corporativo, escreve no e-mail. Temos que resolver isso ASAP, que quer dizer Aham. as soon as possible, né? Que é O quando que é isso tudo de as muito soon as urgente, possible? né? Que é o Urgente. quanto antes possível, né? Então você tem que resolver isso pra ontem, é meio que dizer isso. Só que o povo tá tão preocupado em falar inglês, em falar termo, em resolver tudo pra ontem, mas acho que tá faltando também um mercado que é as easy as possible, né? Que a gente também entender o quão a gente consegue traduzir dessa Putz. cultura dos novos jovens, porque a gente tem que falar a língua dessa galera, né? Você fala inglês, Deixa eu mas só não fala. entender. O que você tá me dizendo é que o as soon as possible, você tá transformando pra ASAP de as easy as possible. Adorei trocadilho, tô fazendo aqui agora, pena que é só áudio, né? Com o dedinho assim de tipo, pegou, né? As easy as possible. E o que isso quer dizer, Marina? Isso quer dizer que a gente precisa sair desse lugar de só reclamar ou de entrar naquela conversa sem fim de qual foi a melhor geração para se trabalhar, como se só isso definisse a gente. E colocar essas lentes de entender, quem é essa pessoa da geração Z, quais são as tensões aí que ela tá vivendo, pra gente entender por que ela é tão diferente de mim no trabalho, né? A gente colocar essa lente pra sair desse lugar de choque geracional e entender, você pode concordar ou não, mas pelo menos quando você entende, você consegue agir, né? Você consegue ter um plano de ação, você consegue, né, sair ali daquele lugar que deixa todo mundo paralisado e faz com que essa fama da geração Z no trabalho, de que eles são difíceis de lidar, seja tão forte. Pra você ter uma ideia, são muitos os estudos, e aí sempre pendendo aí para esse lado do RH, que já mostram esse desafio, essa insatisfação. Tem um estudo da Great Place to Work, né, que é aquela organização que mensura lá, aquela coisa dos melhores lugares para trabalhar, que já fala que 68% dos colaboradores das organizações acham que a geração Z é a que traz o maior desafio para a gestão de pessoas. E tem uns outros estudos também, o Glassdoor fez um esse ano, falando que o povo do RH é que tem mais birra aí com o pessoal da geração Z, né? 58% deles acham que os candidatos da geração Z não se vestem adequadamente para o ambiente corporativo, 57% reclamam que eles não fazem contato visual durante uma entrevista de emprego, 42% acham que eles exigem salários irracionais, 39% acham que comunicação é o ponto fraco deles. Então, assim, a gente tá ouvindo aqui a reclamação do RH, né? Mas eu acho que agora a gente podia sentar do outro lado e ouvir também essa galera e tentar entender se isso faz sentido, todas essas críticas. Boa, só me diz um negócio então. Então o WhatsApp tá dividido em 3 grandes frentes. E que frentes são essas? As frentes que a gente vai trazer aqui hoje já são velhas conhecidas nossas. Se você é um caótico e já ouviu o Caoscast, em algum momento você já ouviu a gente falar desses movimentos, até porque os movimentos culturais, eles são um só, mas eles atravessam você de tal maneira que a gente tem um impacto deles dentro do trabalho. Então a gente vai falar do efeito Ctrl+Z, a gente vai falar da dopamina high e daquele fenômeno que a gente chama de EUSA. Então vamos começar do começo, vamos começar de Ctrl+Z. O que é isso? Explica pra quem não sabe ainda. Olha, Ctrl+Z é mais uma vez, esse trocadilho que a gente faz dessa possibilidade de você sempre voltar atrás, né? Que lá no teclado, quando você dá Ctrl+Z, porque você apagou uma coisa, escreve de novo e vai fazendo. Essa geração que nasce no mundo, que tá tudo em transformação, a única certeza que eles têm ao entrar na vida adulta é que o mundo vai mudar. Então, todas essas escolhas que são colocadas e impostas pra gente, como escolher uma carreira, né? Definir o que você é na vida, se você vai ter um casamento que é pra vida inteira, um modelo, definir a sua identidade pela sua sexualidade. Tudo isso não faz muito sentido, né? Porque eles já entendem um mundo onde, peraí, talvez eu mude de ideia, tudo muda o tempo inteiro, então eu tô mais preocupado em manter um pool de opções para que eu possa mudar o tempo inteiro e me transformando conforme o contexto, do que eu ter que cravar em pedra que eu sou alguma coisa. Então, nesse mundo onde a gente quer poder dar o Ctrl+Z a todo momento, a gente quer se experimentar, a gente quer experimentar tudo, a gente quer poder sentir que a gente errou, voltou, vai para outro lugar. A gente não quer ficar pensando em super longo prazo, aquela pergunta do onde você se vê daqui a 5 anos, que o RH fazia nas entrevistas. O fulano vai falar, querido, eu não sei se eu chego no final do ano com saúde mental. Então a gente vai para uma lógica de temporalidade, de enxergar o mundo que é muito diferente, né? Então você pode ser várias coisas e isso vai trazer várias versões de si para sua carreira também. E socorro Deus, né? Pensando aí no processo de como que os RHs lidam com esse processo, como que é essa
Essa geração que quer pular de emprego em emprego, que quer se transformar, se reinventar. E como que a gente faz para manter essa chama acesa aí do jovem com a empresa que ele trabalha? Como que a gente trabalha essa relação? Então, a geração Z não carrega esse medo que as gerações anteriores tinham de pular de emprego em emprego. Meu Deus, meu currículo vai sujar minha carteira. Se escutava muito nas outras gerações. E a gente não tem mais isso com a geração Z. Então, eles vão pulando de emprego em emprego, e eu até lembrei, a minha sogra trabalhou 20 anos no hospital, e isso traduz muito as gerações anteriores, né, e hoje quando a geração Z olha para isso, fala, meu Deus, nem pensar, eu vou ficar 20 anos numa empresa. Então, desse fenômeno, né, criou-se um fenômeno, a geração Z, aí nas palavrinhas novas do TikTok, criou um fenômeno chamado job hopping. O que é isso? É o quê? Job o quê? Job hopping, Michel. Job hopping, que bonito. O que é isso? É esse processo de mudar de trabalho, de ficar pulando de emprego em emprego. E no Brasil, os jovens entre 18 e 24 anos são os que mais pulam de um emprego para o outro. Segundo aí o Instituto de Pesquisa de Benefícios a Empregados, 22% dos trabalhadores com 20 anos a mais passam menos de um ano no emprego. E a gente está falando aí que esse é o maior percentual desde 2006. A gente está aí quase 20 anos nesse indicador, então é muita coisa. Então esses jovens têm uma conexão muito baixa com a cultura da empresa. Então eles têm essa vontade de mudar de área, de estar sempre buscando melhores oportunidades. E a gente, como RH, tem que se reinventar, né, Michel e Marina? Não dá para ficar nesse processo de plano de carreira, 1 ano para você mudar de posição. É um pouco surreal para eles, e isso também é uma das coisas que fazem eles mudarem e buscarem outras coisas. Então, para eles, essa rotatividade, essa mudança é uma estratégia deles experimentarem novas coisas e deles também terem um crescimento financeiro mais rápido. Então, eles vão pulando e vão fazendo esse crescimento financeiro, porque as políticas de RH, pelo menos das empresas maiores, são muito rígidas e tem um processo só depois de 1 ano para a gente ter algum tipo de promoção ou movimentação salarial, que vai totalmente contra aí as expectativas deles. Eu gosto que o mercado sempre inventa esses nomes, né? O LinkedIn fica cheio desses nomes em inglês, é o que eu falo. O nomezinho eles têm, o negócio é conseguir resolver, traduzir. Mas eu acho interessante isso que você traz, porque eu cresci com meu pai ouvindo. Falou, se você entrar no emprego e não estiver gostando muito, você fica um tempo, porque pega mal, né? Vão achar que o problema é você. E aí você tem que ficar, porque vão chegar, depois você não vai conseguir um outro emprego. A gente ouviu muito isso, assim, acho que a geração... Tu tá há quanto tempo aqui? Será que eu já tô no tempo que eu posso sair, que isso pega mal? Não, porque tu é sócia agora tu tem que ficar. Marina, assim tarde demais. Assim eu fui ficando. Meu pai falava, tá ruim, mas fica. Se não tiver, você tem que ficar, porque imagina, né? Parece que é uma pessoa que por qualquer insatisfação ela vai embora. E essa galera, geração Z, não tá nem aí, né? Não tô feliz. E não tô, assim, é uma outra visão, porque é sobre se priorizar, né? É sobre, eu não vou aturar talvez o que outras gerações aturaram e vou embora e vou pra onde você me traz mais benefício. E aí tem um segundo aspecto, né, que é dopamina. A gente vem falando pra caramba desse novo neurotransmissor. Novo não, porque ele é velho, que ele tá na sua cabecinha há muito tempo. Sempre existiu. Mas ele ganhou um protagonismo e um lugar na gestão da saúde mental e na própria vida da geração Z, que pros milênios não estava dado dessa forma, né? Na geração anterior, o que a gente ouvia nos meios de comunicação era muito debate sobre serotonina. E agora a dopamina voltou com tudo, né? Ganhou uma história importantíssima nesse jogo todo. Me conta da dopamina. Dopamina high é esse efeito que atravessa a vida da geração Z, que tem quase que um recurso para você lidar com esse mundo em excesso de estímulo e excesso de cobrança, né? Onde você já entra na vida adulta com um monte de vida exposta na vitrine e as pessoas performando e falando, olha o que eu fiz, olha o que eu comprei, olha o sucesso que eu tive, né? Um monte de produto, né? E uma cultura do consumo ali a todo momento te mostrando coisas customizadas para você comprar. Um monte de informação, de fake news, né? Conteúdos no feed que a gente não dá conta, né? De acompanhar. E aí você fica ali com tanto excesso, com tanta coisa que você não consegue pensar em coisas muito a longo prazo ou ter muito foco, né? A nossa atenção, ela tá sempre ali. A gente duvida da gente se a gente vai conseguir. A gente lembra só como é ser jovem, né? Todo jovem, isso aí dependendo de geração, já lida com inseguranças. Ser jovem nesse cenário, né? Tem uma segunda camada. E aí o que esses jovens fazem? Eles buscam constantemente por essa shot de dopamina, né? Recompensas rápidas ali no seu
seu dia a dia, ali na sua jornada. Então é uma geração que tem um olhar muito focado na rotina, no dia a dia, e ter esses pequenos escapes de prazer, né? Se a gente fizer um paralelo com o que foi Millennials, né, que é a geração dos jovens anteriores, tinha uma coisa de olhar os macro momentos, as macro conquistas. Eu quero fazer uma grande viagem, eu quero ir no festival, eu quero, né, fazer uma coisa grandiosa. E essa geração, ela tá preocupada com as pequenas conquistas ali do dia a dia. Ela vai olhar como que ela tá sobrevivendo nessa semana, né? Como que ela tá lidando com agora, porque tem essas questões de ansiedade, né? Não são mais aquela coisa de uma juventude que, o jovem vive hoje e não pensa na manhã, porque ele só quer ser imediatista. Não, o jovem Z é o jovem que pensa muito na manhã. Legal isso que você tá dizendo, né? Porque é muito interessante, porque eu tenho visto agora no LinkedIn, sei lá, gente querendo desconstruir geração como uma lente possível para entender o mundo. E é tosco a conversa, né? A conversa é rasa, com todo respeito a quem tá entrando nessa onda, porque é óbvio que quando eu e você e Dani falamos de geração Z, a gente não tá falando de geração Z igual os relatórios gringos colocam. A gente tá ressignificando, se apropriando do mesmo significante para dar um significado para nossa realidade social. Então, toda vez que um pesquisador brasileiro fala de geração Z e ele está conectado com a realidade brasileira, ele já está gerando esse processo de contextualização para nossa realidade. Então, as gerações que a gente usa, o conceito de geração que a gente usa no Brasil, ele é abrasileirado mesmo. E nós aqui, sobretudo eu e Marina, a gente vem falando disso há muito tempo, que vocês precisam abandonar de uma vez por todas os relatórios gringos para pensar a geração. Mas o termo e o conceito por si só vale. E aí eu acho que nesse aspecto é interessante, porque quando a gente está falando de ansiedade, é claro e notório que a geração Z brasileira, ela sofre de problemas de ansiedade infinitamente com mais intensidade do que outros lugares do mundo. Então é por isso que isso é tão importante aqui pra gente, né? Só os dados do OMS mostram que 55% dos jovens brasileiros vivenciam episódios de ansiedade ou crises de ansiedade. E isso está muito atrelado à nossa cultura, à maneira como a gente está inventando a viver. Então aqui, na América Latina, a geração Z brasileira e a geração Z latina, esse é um tema importantíssimo, como você está colocando, né, Marina? Sim, e eu acho muito bom esse ponto do reporte gringo, né? Porque a gente é viciado, quem é do mercado de comportamento, de consumo, de RH, tá sempre de olho nas tendências que vêm de fora, e a gente vem falando há muito tempo, toda vez que alguém chegava numa palestra e vinha aquele slide assim, a geração Z vai salvar o mundo. Sua empresa está preparada? O que sua empresa está fazendo pelo mundo para trazer a geração Z para perto? E hoje a gente tem que se perguntar, tudo bem, não é deixar o mundo de lado, mas o que você está fazendo por esse Z? Porque ele tem a sensação de que ele entra num mundo tão cheio de problema que ele quer salvar a si mesmo antes de salvar esse mundo, sabe? Ele tem essa sensação de sobrevivência, né? E aí quebra um pouco aquele discurso do propósito que a gente teve muito, e assim, aí falando de um milênio privilegiado também, né? De gente que podia pegar, escolher a carreira que ia fazer, e o que eu quero fazer? E tinha aquela coisa de não quero ter um emprego igual do meu pai, que é só pra pagar conta. Teve um momento de mundo onde a gente queria achar que através do trabalho a gente queria deixar algum significado, e na verdade ele vai pra um lugar mais pragmático, que tem que ser alguma coisa que não vá fazer mal pra essa saúde mental dele, né? Exatamente, exatamente. Já é muito legal você trazer essa questão da saúde mental, né? A gente tem um número aí onde a gente fala que 62% dos jovens da geração Z não querem ser líderes. E aí eu sempre trago essa reflexão para o RH, porque a gente fica nesse martírio de, meu Deus, não teremos líderes. Mas o que a geração Z não quer é ter o líder no formato que a gente tem hoje, né? Eles viram aí seus pais, o millennial, olhando para isso e perdendo saúde mental, não tendo vida fora do trabalho. Então, isso é muito interessante olhar por essa perspectiva. Não é que eles não querem ser líderes, mas eles querem uma liderança com outro formato. Então, acho que a gente passou aí muito tempo olhando para um processo, por exemplo, de sucessão, e hoje a gente tem que pensar no processo de sucessão totalmente diferente. Então, quando a gente fala de expectativas aí da geração Z, a gente tem aí um processo de muita dificuldade também nas empresas de letramento mesmo, né? Como que a gente lida com as questões de saúde mental, né? Antigamente a gente recebia lá os atestados com os CIDs, né? A Classificação Internacional das Doenças. Quebrou o braço, tá com dor de barriga, tá com virose. Só que agora os CIDs são bem diferentes, né? A gente tá falando aí de um CID de depressão, de ansiedade, de algum transtorno mental. Então, as empresas também têm que
que passar por um processo de letramento, de olhar para esse processo de saúde psicológica. E aí eu estou falando por duas perspectivas, não só do RH, mas também dos líderes, que também não sabem lidar com esse olhar de, tá bom, meu colaborador está com depressão, como que eu lido com isso? Está numa crise de ansiedade, como que eu lido com esse processo? E para o Z, isso é muito importante. Então, a gente precisa passar por essa transformação também dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto tá ligado com meritocracia, né? O Z problematiza muito esse processo da meritocracia, que as empresas tanto promoveram e tanto promovem até hoje. Então, eles questionam esse modelo, né, da performance individual, de como que eles trabalham esses contextos do só depende de mim. E isso coloca em xeque totalmente a forma como os ambientes de trabalho são estruturados e a carreira deles são definidos quando a gente pensa em plano de cargos, né, em plano de desenvolvimento. Então, isso é um grande ponto aí dentro das organizações. Isso é legal porque eu escuto de muito gestor, muita gente que lida com essa galera que reclama que eles não lidam com BO, eles não lidam com problema. E aí tem aquela lógica do mercado que vocês aí do RH adoram, Dani, que é o tal do senso de dono, né? Fulano tem que ter senso de dono. Fulano tem que ter autonomia. E geralmente no discurso, essa geração, ela pede autonomia, né? Ela quer fazer coisas. Mas tem que ser uma autonomia até a página 2, porque também me larga aqui sozinho e não me dá suporte, dá ruim, né? Porque eu tenho muitas questões, eu fico ansioso. Então, coisas que pra gente, talvez de outra geração, era assim, se vira, meu filho vai lá, eles acham absurdo, eles acham que a empresa não tá dando a condição pra você fazer aquele trabalho. Então, é interessante que cada um vive com a tua lente, né? Com o que foi normal pra tua época. Então, a gente tem que pensar isso também. Então, coisas que a gente sempre ouviu, falando como millennial, quem nunca foi naquela palestra motivacional que vem o fulano e fala, saia da sua zona de conforto, né? Se você não fizer um pouquinho mais todo dia, você não vai crescer na carreira, né? Entregue mais do que se te pedirem X, você tem que entregar 2X, porque é assim que você vai crescer. E a gente fazia, né? A gente estava ainda até questionando menos questão de estrutura, de privilégio, e a gente acreditava nisso. Se eu hoje entrar numa reunião com uma galera toda Gen Z da minha equipe e falar, galera, saia da zona de conforto, entregue mais, eu vou ser cancelada, tá? Eu acho que eu vou ser mal falada, isso vai sair, isso vai pro grupo e eles vão achar um absurdo. Sua pesquisa de clima, Marina, sua pesquisa de clima. Vai lá para baixo, né? Então, acho que tem desafios desse tipo. Sim. O Mário falou que é quase um processo esquizofrênico, né? Esse processo de autonomia versus o que eu faço com isso, né? Porque ele não sabe lidar com isso. E eu brinco que a gente já foi jovem também, né, Má? Não, eu sou jovem ainda. Eu ainda sou jovem. Não sei vocês, que bom. mas eu sou Você não jovem. tem dor na lombar, não, gente? Eu não consigo mais, não. porque eu digo que eu sou jovem, o meu ciático já dói. Não, eu sou jovem, Michel. Minhas costas não doem. E aí, esse processo... Depois você passa o médico, hein? Passo. Papo de millennial é isso. Millennial só se encontra para trocar dica de médico. É o assunto do momento. Médico é remédio, e terapia é alternativa. E o pior disso tudo é que se acha jovem ainda, apesar da conversa sobre médico e remédio. Michel, deixa eu acreditar que eu sou jovem. E eu acho que esse processo da gente querer também dar autonomia para esse jovem e querer que ele desenrole é um processo um pouco utópico também, porque a geração que começou a trabalhar ou teve os primeiros anos de trabalho dentro de uma pandemia, que estava todo mundo tentando se salvar e entender o seu modelo de trabalho. Então, são questões bem complexas que a gente tem que entender e olhar por essa perspectiva também. E aí, não só os marqueteiros aí, os publicitários gostam dos termos em inglês, mas o RH também curte, viu? Vou te contar que o RH curte os termos em inglês também. E aí, vou trazer 2 termos também que tá pipocando aí, que vem pipocando no LinkedIn, que é o Pyre Ambition e o Pyre Killing. E aí, eu vou explicar um pouquinho desses termos para vocês, se nunca ninguém viu aí rolando no LinkedIn. Então, o Pyre Ambition é um reflexo da postura Z que valoriza mais a qualidade de vida do que a busca incessante por crescimento. Então, eles não têm esse processo como o Millennium tinha de, eu vou ser gerente, depois vou ser diretor, e quero ser CEO da empresa. Para eles têm um processo muito de, isso não paga a minha saúde mental. Então, ter qualquer tipo de cargo não vai pagar o quanto que eu quero estar bem comigo mesmo e a saúde mental, check. O
Quiet Ambition reflete o comportamento de quem faz apenas o necessário. Então, ele só vai fazer o que for exigido dele. E aí, especialmente em ambientes que não proporcionam reconhecimento e esse estímulo de desenvolvimento, de alguma forma impactam muito a saúde mental dele. Então, tem o papel da liderança também de olhar para isso, entender como que eu estimulo a geração Z para que ele vá também um pouco além do que está lá no contrato de trabalho dele, no descritivo aí das atividades dele. Então, a gente precisa repensar isso da forma como a gente gere a geração Z. E aí a gente tem um terceiro elemento que é o EUSA, né, Marina? O que é isso? Olha, o EUSA eu acho que já tem um gancho perfeito quando a Dani fala dessa coisa de Quiet Ambition, que pro mercado, a gente lê esses jovens como um povo sem ambição, porque eles chegam lá e falam que não querem ser líder. Mas quando a gente conversa com eles falam que são ambiciosos pra caramba, né? Que têm grandes aspirações. Então a gente tem que entender que ambição é essa e por que a gente acha isso. Porque aí a gente tem que falar do EUSA, porque eles entendem que a marca deles é maior do que qualquer marca empregadora, qualquer marca que exista, né? EUSA é você se ver ali como um ativo, né? É você crescer numa era onde as pessoas elas têm persona, elas têm marca pessoal que você constrói, que dá retorno, né? Então, eles dão a mesma importância que outras gerações deram para ir atrás de estudo, certificações, diplomas, eles dão para reputação, porque eles crescem no mundo onde carreiras que levaram anos para ser construídas podem ser canceladas por uma questão de descuido de imagem, de reputação. Então, eles têm muito isso de, olha quem eu sou aqui, olha a minha marca pessoal. Então, o que ele faz é separar, porque ele lê quando ele fica muitas horas trabalhando a mais para uma empresa. E, geralmente, essa galera está em cargo júnior, mais difícil vê-los em liderança. Ele fala, eu tô trabalhando muito para ganhar pouco, o mercado demora para reconhecer, geralmente você tem que trabalhar para caramba, né, fazer muito papel de pleno, né, no dia a dia para ganhar como pleno. Aí você trabalha para caramba como pleno para virar como sênior, né? Tem um pouco isso de mostra aqui, depois você ganha o cargo. E eles acham isso, né, um absurdo, eles acham que eles vivem nessa coisa do retorno imediato, e eles falam, se é para trabalhar mais para o outro, eu vou trabalhar mais para mim, para minha marca. Então, se ele não fica mais no trabalho, é porque provavelmente ele tem algum projeto paralelo que ele quer investir, né? Ele quer trabalhar ali nas skills dele. Então, eu acho que é essa centralidade que você tem de, peraí, assim, não é aquilo, sabe aquilo assim que a gente ouvia? Você tem que vestir a camisa da empresa? Esse fulano, ele não vai vestir a camisa da empresa, porque ele veste a camisa dele, e a tua empresa, ela entra com uma collab, assim, sabe? Ela é uma patrocinadora. Eu lembro, inclusive, o Michel vai lembrar, porque ele sempre me arruma essas, que Michel foi fazer campo na Colômbia uma vez, e Michel tem disso, você sabe que Michel, ele tem um RH bom dele, tem um feeling que ele acha pessoas boas em conversas. E aí eu lembro que ele ficou encantado com a menina, ele falou, cara, conheci uma menina muito interessante, geração Z, você tem que dar um jeito de trabalhar com ela, porque ela vai te conectar com a América Latina, a gente era assim, então ele me arrumou, ele voltou da Colômbia como estagiária pra mim. Ele falou, beleza, toma que o filho é teu. Eu sei que eu não conseguia marcar reuniões com a estagiária, porque ela me mandou, no dia seguinte, um cronograma dos horários dela, com as atividades, com o horário de atividade física, o horário da faculdade. E aí ela queria que eu adaptasse a empresa pra ela. E a gente falou, beleza, vou fazer, até porque a gente tinha um fuso horário, a gente combinou. Depois ela veio me pedindo que eu tinha que fazer um contrato com as exigências dela. Assim, cada semana ela pediu um negócio. Até que ela me demitiu. Eu não podia ser gestora dela, porque ela falou, não está dando essa relação. O que eu tô fazendo aqui está me pedindo coisas que estão em conflito com a minha agenda, né? Acho que eu também não tinha preparo, era bem mais jovem, tava começando a aprender a liderar, então tem a minha culpa, tava entendendo a geração Z, mas acho que tava muito claro essa diferença, né? Ela tava nessa lógica do EUSA, essa é a minha marca, querida, agradeça que eu tô aqui contribuindo com você. Não, é um dos aspectos que eu tenho mostrado aqui que marca bem essa coisa na transformação no mundo do trabalho, é que no passado você era contratado pelo aquilo que você sabia fazer. Então você tinha o saber fazer. Então o teu pai, ele alçou carreiras e experiências, cresceu no mundo do trabalho pela capacidade que ele tinha de fazer muito bem uma coisa. Então experiência era o ponto determinante. Você, millennium, cresceu na carreira, ou acreditou que crescia na carreira, a partir da sua quantidade de diplomas, os cursos maravilhosos que você fez em lugares maravilhosos com pessoas maravilhosas. E hoje, né, como nada dessas duas coisas interessa, dado a velocidade com que o mundo se transforma e a maneira como o mundo pensa de um jeito completamente distinto, o que acontece é que você está tendo que vender para o mercado de trabalho justamente aquilo que você é. E se você é aquilo, né, que é o saber ser, se você é aquilo que você está vendendo, você precisa entender que você é uma empresa. Então, dentro desse jogo todo, né, o que esses jovens
gerações Z estão colocando para o mercado de trabalho é que eles têm um talento e esse talento precisa ser remunerado. E isso gera essa bagunça mesmo de visão dentro do ambiente mesmo, porque é quase como se tivesse uma nova linguagem, uma nova forma de pensar, entrando e disputando espaço dentro das grandes organizações. E o jogo complica mesmo, né? Então, toda hora surge uma trend no TikTok de como que eles trazem o trabalho para a vida, mas, né, o trabalho ele é um coadjuvante ali, né, que vai desde aquela hashtag do CLT Premium, que é o povo fica exibindo seus benefícios de trabalho, né, e olha, na nossa época, milênio, a gente achava o máximo ter uma piscina de bolinha, né, que tadinho da gente, né, tinha um casual day que você ia com a blusa polo e era legal, e eles falam, olha, eu quero benefício, eu quero coisa, e aí eles mostram, eles usufruindo desses benefícios, então é você se colocando no centro, mas tem uma outra hashtag que é muito interessante, que eles chamam de um dia no trabalho comigo, e aí é uma trend que você tem lá, a pessoa que trabalha na grande corporação, ela faz aquele videozinho editado, com tudo que ela fez, acordei, fiz reunião, fiz isso, contribuí nesse projeto, mostrei uma ideia. E aí não importa se ele é júnior, se ele é estagiário, do jeito como ele coloca ali, a empresa ela é coadjuvante. E eu acho que é isso que a gente tem dificuldade, talvez, na hora de pensar, porque a gente viveu aquelas eras que, sei lá, você sonhava em trabalhar em tal empresa, fulano tem sorte. E ele não, é como que eu conto a minha história com a tua empresa. Então eu acho que esses fenômenos, eles não são isolados, eu acho que eles nos provocam a como é que a gente traz um pouco, né, dessa subjetividade, como é que a gente permite que a pessoa ela construa uma biografia, né? Não só uma carreira, quando ela tá aqui dentro junto com a gente. Sim, e acho que tem um ponto também, você falando aí da estagiária que o Michel arrumou para você, né, dessa agenda dela, e falando de TikTok e o olhar periférico, acho que são realidades diferentes também. Esses dias eu estava vendo um vídeo no TikTok, né, falando dessa experimentação, desse processo deles terem multicarreiras. Uma menina, ela devia ter uns 20 anos, falando que ela tinha 6 atividades, 6 empregos. Eu fiquei, caramba, não tô dando conta de um. Ela tinha 6 empregos. Então, esse processo também de experimentação, de viver novas coisas e de pensar de formas diferentes também, acho que uma veia muito forte quando a gente pensa no mercado de trabalho, como que os líderes lidam com isso. Então, acho que lembrei desse TikTok aí que eu vi esses dias, conectado com essa estagiária aí, Má. Sabe que essa estagiária aí, um dos motivos que o Michel ligou e falou, achei uma menina interessante, gênia. Foi a primeira vez, estava falando das primeiras pesquisas de geração Z, tá? Foi a primeira vez que eu vi um Gen Z, Michel vai lembrar disso. Ela patrocinava os próprios posts dela no Instagram. Porque até então eu só sabia de marca. Isso. E ele falou, você não sabe. A gente tá falando aí de 2016, tá, gente? Só pro povo entender. Era uma jovem que cuidava da marca dela. Nessa época, só quem patrocinava post era social media. E a menina, ela patrocinava post, ela tinha contas diferentes no Instagram. Ela pensava na imagem dela com essa coisa da marca, sabe? Assim, como se ela fosse a Kylie Jenner no início da carreira colombiana. E ela devia ter 17, 18 anos, né, Marina? Ela tava no primeiro período da faculdade. E aí ela deu muito esse clique pra gente na análise. Caramba, olha como ela já se vê, né? Esse ativo. Esse foi um dos motivos que eu lembro que ele falou: você tem que conversar. Porque essa menina, ela é interessante, ela traz outra visão de mundo, a gente precisa conhecer. Eu só não conseguia, na época, fazer. Mas eu acho que não foi problema seu, não. Acho que óbvio que você era infinitamente mais jovem, mas eu acho que era uma dificuldade que, se o mercado hoje tá passando por esse desafio, né? Depois de tanto tempo, com tantos ex, já perto dos 30 anos, quase chegando no mercado de trabalho, desafio, naquele momento, era a primeira vez que a gente tava atento, né? De entender que aquela garota, ela não era estranha, né? Mas ela era um sinal de uma nova geração e de uma nova maneira de se relacionar com o mundo. Mas, Marina, pra gente já ir caminhando aqui pros finalmentes, conta pra mim, hein? Como é que isso vai impactar o mercado de trabalho? Se eu falar que temos a solução pronta na mão, a gente tava aqui milionário, né? Mas eu acho meu Deus. Poxa, Marina, então encontra a solução, por favor. Tô precisando parar de trabalhar, tô exausto. Eu também quero. Mas a gente tem que entender que essa geração, ela tá trazendo novas imposições, novas questões para o mercado de trabalho, né? Então, toda geração deixa teu legado, né? Muda. Eu acho que a gente tá numa fase de negociação, sabe? De entender quais são os inegociáveis da geração Z, onde as empresas vão ceder e onde eles vão ceder também, né? Porque a gente, quando vê eles reclamando que a gente tá cansado, que a gente precisa de saúde mental, a gente concorda. A questão é a dificuldade em trazer solução. Mas acho que hoje tem muitos caminhos e a principal solução, dado que está tudo muito borrado, em que a gente não sabe o que é sucesso para cada um, o que é saúde mental para cada um, esse é o momento de ter muito alinhamento, e não é alinhamento do feedback lá que a gente está acostumado, né? É de criar acordo para tudo, né? Geração Z não é pegar e fazer o plano de daqui a 5 anos, qual é o plano do dia a dia, o que pode, até onde a gente vai nessa empresa, né? O que é aceito e o que não é aceito.
Isso pode ir desde o jeito que você entra no call, coisas que a gente achava que eram óbvias. Nada é óbvio, tudo muda dependendo da geração. Então elas têm que ser ditas, elas têm que colocar na mesa. Se você lida hoje com essa diversidade geracional na tua empresa, tenta partir para esse letramento de entender cada um ponto de vista e cria um acordo coletivo de, olha, aqui a gente funciona desse jeito, quando não tá legal a gente trabalha desse jeito, sabe? Acho que tem que, é chatinho, é meio levar uma DR ali pro mundo corporativo, mas acho que não tem muito como fugir. Não sei se a Dani tem pontos dela na visão da RH, mas... É isso mesmo, Má. Eu tenho o lema sabe, o combinado não sai caro? E eu acho que isso vale muito para a geração Z, assim, combinado não sai caro. E trazer a transparência, que também é um dos pontos que a geração Z gosta e pede bastante, né? E essa necessidade deles de personalizar, de construir esse mundo do trabalho para eles, né, conectado com a marca deles, também é algo que a gente precisa se reinventar como área de recursos humanos mesmo, porque a gente tem dificuldade de escutar. E para essa geração é muito importante isso. O que eles querem? O que eles estão buscando? Eu brinco que às vezes a gente faz um programa ou uma ação em 3D, 4D, e eles estão querendo só o básico. Vide a trend aí do CLT Premium. Se você olhar a maior parte, são benefícios básicos do dia a dia que a gente está acostumado a trabalhar dentro da área de RH. Então, escutar também eu acho que é um ponto muito importante, não só para o líder, mas também para as áreas de RH. Tem um programa na Vivo de benefícios que acho que vai muito em linha com esse olhar aí de personalização da geração Z. Eles têm um programa de pontos, que quando você entra, é contratado de acordo com o seu cargo, sua posição, enfim, você ganha um combo de pontos. E aí você pode distribuir de acordo com a sua necessidade. Então, eu quero mais vale-refeição, eu quero menos vale-refeição, e apostar num benefício de saúde maior, eu quero mais pontos no meu programa de saúde mental. Então, dá para a geração Z e para as outras gerações também esse poder de escolha e adequar a necessidade que eles têm aí dentro da vida deles. Então, gosto de trazer esse case porque eu acho que ele é bem marcante e casa muito com o que a gente tem falado aí sobre as necessidades da geração Z. É isso, né? Já falamos demais, falamos pra Chuchu, vamos continuar falando um pouquinho mais. Tá na hora do Joga na Roda. Daniele Lima, que trazes, hein? Bom, vou trazer aí uma série que está na Netflix, chama The Bold Type. É uma série aí que explora o ambiente de trabalho moderno, uma forte presença da geração Z. Então, é um grupo de jovens trabalhando, uma revista feminina, e eles enfrentam aí vários desafios, dentre eles a pressão por produtividade, essa busca por equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, é uma série aí que eu super recomendo para quem quer mergulhar aí nesse processo de geração Z no trabalho. Marina Roale, que trazes? Olha, eu acho que eu já esgotei o meu repertório de séries de coisas de geração Z aqui ao longo dos episódios. Mas já que a gente tá falando de gestão, de liderança, não sou muito desses livros, mas tive uma fase de ler coisas de gestão e teve de todos um que eu gostei muito e que eu acho que, embora não seja focado só no jovem, traz linhas de ação que eu acho que funcionam muito pro que a gente vê com essa geração. Que é o nome que você vai me zoar, porque é tosquinho, Michel. Mas é o Lipovetsky? Não, é o Empatia Assertiva. Meu Deus, isso aí eu não vou ler Kim nunca. Kim Scott. É muito interessante, apesar do nome parece meio clichê. Mas não acho é que clichê. Ele traz recursos interessantes. Não, ele traz recursos bem interessantes Tipo o quê? de liderança, de time, de como fazer o feedback. E ele vai mostrando que a empatia ela tem um limite, né? Porque senão ela te atrapalha. Que bom, alguém falou uma verdade, hein? Não, ele tem uma visão crítica de que o melhor gestor não é só o que tá ali, só segurando a mão, mas ele vai falando essa coisa do como que você faz esse cenário do desconforto mediado, né? Porque assim, o desconforto extremo não é bom e o conforto extremo também não. Então, como é que você chega ali nesse meio do caminho para lidar com o time, conversa? Então, é bem interessante. É uma ex-gestora do Google que escreveu um pouco dos tropeços dela, né, no mundo corporativo e vai trazendo uns insights bem interessantes. O povo de RH vai gostar desse livro aí. Fazendo um RH feliz. Olha, minha dica hoje não é um livro, hein? É um podcast, o Café da Manhã, aquele podcast da Folha, né? Que foi durante muito tempo patrocinado pelo Spotify. Eu acho que ainda é, né? Um podcast do Spotify, já não sei mais. Fez um podcast super interessante chamado Geração Z e o Valor do Trabalho. Então, os jornalistas trouxeram ali uma série de dados mostrando como é que o desemprego é maior entre esses jovens, os pedidos de demissão também.
tem uma conversa bem legal também com a Maíra Blasi, que é uma pesquisadora, consultora do mundo do trabalho aí, que fala umas coisas interessantes. Foi isso, hein, gente? Vambora! Vambora pros finalmente. E aí, Dani, sobreviveu, né? Sobrevivi. Nossa, foi incrível. Falei Michel. que não... A Marina não morde, não. Ela é ótima. Marina Roale, oi. Não reclama com o RH, tá, Dani, por favor. Tá bom, eu vou mandar um aviso pro RH. Estou te chamando para muitos desafios. Boa. Eu, Michel Alcoforado, fico por aqui, dando beijinhos e te lembrando que esse é um podcast produzido pelo Grupo Consumoteca, com as coisas que tem feito a nossa cabeça do lado de cá. Espero ter explodido a sua do lado daí também. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.